Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Prosa Camponesa, Partilhando Saberes. Meu nome é Johannia e essa é a Jacira, nossa filmmaker de hoje. Nós somos mestrandas em Educação da Universidade Federal do Piauí e também nós participamos do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Educação do Campo, no PECampo aqui da UFP, que tem como coordenador o professor Elmo Lima e a professora Keila Mello. Então, o nosso intuito aqui é estar compartilhando as pesquisas, né, o que vem sendo desenvolvido na área da temática da educação do campo, com essa ideia de partilhar saberes e conhecimentos coletivos. E hoje, com a nossa convidada, é a Tâmara Regina de Silva Moraes, e a Tâmara, ela é a professora graduada em Pedagogia em Letras Português, ambas pela Universidade Estadual Piauí, a UESP. É mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí, UFP. Ela possui especialização em Educação à Distância pela UESP, Psicologia Clínica Institucional pela Faculdade Piauiense, a FAP, e especialização em Libras pela UFP. Atualmente, a Tâmara é professora de Educação Básica, com vínculo efetivo da Rede Municipal de Altos, e a nossa convidada de hoje para socializar sua pesquisa de mestrado intitulada As Narrativas de Professoras das Turmas Multisseriadas do Campo, entre os dilemas e as possibilidades de reinvenção das práticas educativas. Conta pra gente, Tâmara, como é que foi fazer essa pesquisa? Então, bom dia, meninas, né? Eu quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, nessa prosa camponesa, né? Tendo a oportunidade de falar um pouco da nossa pesquisa, né? E da importância que ela tem, né? Dentro do movimento da educação do campo. Né? Então, assim, Johannia, eu, na verdade, né, me vinculei a essa temática muito cedo, porque eu sou filha de professora de escola multisseriada. Né? A minha mãe, ela é uma professora aposentada que trabalhou mais de 20 anos nessas escolas. Então, né, dá para perceber que eu já tive um vínculo muito cedo, Experiência de casa. Experiência de casa. E aí, assim, com o passar do tempo, já formada, vamos dizer assim, já graduada, né, eu fui trabalhar, né, no município de Altos como professora, e me veio a experiência de trabalhar como formadora de professores do campo de escolas multisseriadas. Então, nesse trabalho, eu fazia a formação dos professores, eu fazia monitoramento, e assim, durante as formações, que eram aqueles momentos que a gente se encontrava com os professores para planejar, para conversar, eu pude perceber um pouco, né, vamos dizer assim, desse outro lado da escola multisseriada, na perspectiva dos professores, né, ouvindo os questionamentos, ouvindo, como é que eu posso dizer, os desafios dos professores, as lamentações que eram decorrentes das dificuldades que eles tinham no dia a dia, né, no cotidiano de suas práticas. Então, eu costumo dizer que foi aí o divisor de águas na minha vida, né? Eu me senti instigada e provocada a querer pesquisar um pouco mais, né, sobre essa temática. Conta pra gente como é que foi a construção do seu percurso metodológico, o que você pensou. Bom, então, assim, inicialmente, né, a ideia era a gente conversar, né, com pessoas, com professores que atuavam nesse contexto. Então, para o desenvolvimento da pesquisa, nós optamos em fazer no município de Altos, como eu falei, porque é onde eu resido e onde eu trabalho, e percebemos que seria interessante para a gente poder conhecer um pouco, né, de como era organizado o trabalho da escola multisseriada na perspectiva dos direcionamentos que a secretaria dava para esses professores. A gente teve a ideia de fazer uma análise, primeiro documental, né, conhecer como que a secretaria municipal dava os direcionamentos de como deveria ser a organização pedagógica, né, e o trabalho desse professor ali nesses espaços. Então, inicialmente, nós fizemos uma análise documental.
E, posteriormente, porque o nosso trabalho ele foi feito a partir de narrativas dos professores, então nós selecionamos 3 professores dessas escolas, de uma escola, o locus da pesquisa foi uma escola localizada no município, né, na zona rural do município, e selecionamos 3 professores. Agora veja bem como foi o critério que nós utilizamos para poder fazer a seleção desses professores, né? Pensamos assim, então vamos conversar com pessoas que de fato tenham prática, tenham vivência, né, para que a gente pudesse realmente perceber essa dinâmica. E aí selecionamos 3 professores, o critério era professores que tivessem mais de 10 anos, né? Aliás, desculpa, que tivessem a partir de 5 anos. E aí a gente conseguiu o professor com 10 anos, com 12 anos, com 6 anos, né, para poder participar. E foi muito interessante porque a nossa pesquisa ela foi feita no contexto pandêmico, né? Foi na pandemia, então a gente tinha que procurar ter o máximo de cuidado para desenvolver os instrumentos da pesquisa, tendo esse controle para não ter o contato pessoal. Então, inicialmente a ideia era fazer uma observação participante, mas aí vamos para as narrativas. Então, para isso a gente fez uma entrevista narrativa em 2 etapas, né? Isso de forma individual com cada professor. Depois, nós percebemos que a entrevista narrativa, ela não tinha dado conta do que nós estávamos ainda querendo extrair das narrativas dos professores. Então, desenvolvemos também uma roda de conversa. Isso foi online? Isso foi online, né? Via Google Meet, porque a gente tinha que ter todo aquele cuidado, né, de acordo com as orientações da OMS. Então, fizemos tanto a entrevista narrativa quanto a roda de conversa de forma online. A entrevista narrativa fizemos de forma individual, 2 etapas. E a roda de conversa fizemos já no coletivo com os 3 professores, mas como eu falei anteriormente, via Google Meet. Uhum. E eu estava olhando a sua pesquisa, né? Fui dar uma olhada, achei muito interessante. E você vem defender o multisseriado, né? Apresentar os desafios a partir das falas, das narrativas desses professores. Então, quando você foi pesquisar, quais foram os seus achados a partir dessas narrativas? Eu achei interessante algo que você contou na sua fala e que muitas pessoas falam. Você defendeu o multisseriado, né? Muita gente diz, mas na tua pesquisa você vem defender algo que você mesma viu a partir das falas dos professores, que é tão difícil o trabalho. A gente sabe que historicamente as escolas multisseriadas, elas padeceram de uma negligência do Estado, né? Não teve um olhar direcionado para essas escolas. O próprio governo silenciou durante muito tempo, né? Houve, e ainda há, vamos dizer assim, uma ausência de políticas públicas para esse contexto. Então, como você defende? E eu sempre digo, Johannia, não é que eu defendo a escola no seriado, eu defendo a escola no campo, né? E se contra o fechamento delas, né? Exatamente. E se para que as crianças do campo elas tenham acesso à educação dentro da sua comunidade, então sim, a gente vai falar da importância da escola multisseriada. Apesar das contradições, dos dilemas que nós sabemos que existem ali, né? Porque para além dessas questões políticos, desafios que existem, ela é uma escola, que eu digo, né? É uma escola, uma configuração de ensino que ela consegue materializar o direito da criança de estudar ali na sua comunidade. É um movimento de resistência, né? Sim, um movimento de resistência. Inclusive no nosso trabalho a gente coloca da existência à resistência. Ela existe e ela resiste. E ela é uma escola necessária. É isso. Então, para finalizar, a gente quer que você descreva essa sua pesquisa, assim, uma palavra que ela significou para você, a partir do que você encontrou, das narrativas dos professores, dos desafios que eu acredito que não foi fácil para você mesmo realizar durante um período pandêmico. Então, escolhi uma palavra.
Eu acredito que resistência, né? Como eu falei anteriormente, são escolas que são necessárias, né? São escolas que elas vêm ao longo do tempo sendo alvo. O processo de nucleação ela é justamente nas escolas ministeriadas, né? O foco deles é exterminar com as escolas ministeriadas. E aí a gente sempre fala, ela é uma escola necessária porque é ela que vai justamente garantir, né, que esse aluno, essa criança, ela tem esse direito. E assim, voltando um pouco no que você tinha me perguntado, que eu acho que eu não falei, não pontuei, né, sobre a questão dos desafios, né, quais são os desafios, né, o que foi percebido, os achados da pesquisa, né? Então, assim, a gente entende que durante muito tempo, além desse silenciamento que houve, né, na conversa que eu tive com os professores a partir das narrativas, eles, vamos dizer assim, colocaram para fora um sentimento de abandono, né? Que se sentiu muito abandonado nesse contexto. Por quê? Porque, assim, durante muito tempo, inclusive, quando você fala de formação inicial, e isso foi pontuado muito na fala dos professores, houve um silenciamento, inclusive nesse processo de formação inicial desses professores. Então, isso, eles vão dizendo nas narrativas que se constitui um dos principais dilemas. A formação inicial, ela não fala que existe essa configuração muito seriada. Então, o professor, ele sai da universidade. Nem se fala tanto em educação do campo, se você for analisar os cursos de pedagogia hoje. Que bom que nós temos, né, as licenciaturas em educação do campo. Mas você olhando para as outras licenciaturas, a gente percebe que não há essa discussão da educação do campo. Quiçá se fala de uma configuração de uma escola muito seriada. Não se trata muito acerca das especificidades, né? Eu mesmo, como uma pessoa que fez graduação em pedagogia, eu só vim conhecer a educação do campo pelo NUPECampo, né? O professor Elmer, ele traz muito essa temática para dentro do curso, mas apenas ele, né? Não tá ali no currículo, né? E aí a gente pega despreparado quando vai estar no concurso e tem que exercer a função. Isso acontece muito, né? E aí, assim, outros dilemas que nós percebemos a partir das narrativas, que além dessa questão do silenciamento das formações iniciais, o próprio professor da escola ministeriada, quando ele é colocado nesse contexto, ele não consegue perceber como é que organiza essa escola, pedagogicamente falando, para dar conta do trabalho. E um outro ponto muito importante também que nós percebemos nesse diálogo com os professores é a questão do paradigma da seriação. Eu falo sobre isso no trabalho. Porque o paradigma da seriação, ele é um dos dilemas hoje muito forte, como contradição para o trabalho da escola ministeriada. Porque nós sabemos que o sistema educacional brasileiro, né, ele é estruturado, a forma de ensino é eminentemente seriada. Então, quando você vê que existe uma escola no campo, que ela tem uma estrutura de organização diferenciada, mas esse professor que atua nessa escola, ele recebe indicativos de trabalho todo pautado a partir de um regime seriado que é totalmente incoerente com aquela realidade que o professor vai ter que trabalhar, vai ter que desenvolver o seu trabalho. Então, a seriação dentro do mundo seriado. Então, isso é o que os mais professores colocam para a gente como sendo um grande dilema. Ou seja, não se pensa, nunca se foi pensado, ainda hoje não se pensa em como se estruturar um trabalho voltado para a escola multisseriada. Então, isso é um problema gritante, porque não adianta você ficar acusando, o multisseriado ele não presta, a escolinha cai não cai, a escolinha pobre, a escolinha da roça. É muito conveniente, inclusive, para o sistema ir lá e dizer, fecha a escola porque não presta. Mas se você for analisar, os professores dizem isso, não se faz algo, um projeto político-pedagógico, não se pensa em desenvolver um trabalho que seja coerente com a realidade multisseriada. Então é um grande desafio se a gente for analisar. No entanto,
nós percebemos com a pesquisa que mesmo com todos esses desafios, a gente tem professores que acreditam na escola misseriada e acreditam que ali pode de fato acontecer o ensino. E Moura e Santos, 2010, inclusive, eles falam, né, que a escola misseriada ela foi vista durante muito tempo como uma anomalia do sistema. Era uma praga que deveria ser exterminada. Mas eles dizem que percebeu que tem professores criando uma nova pedagogia. Surge uma nova pedagogia, e essa nova pedagogia ela vai surgir a partir do chão da escola, ou seja, a vivência e a experiência do professor. Ele percebeu que o direcionamento que foi dado para ele não é condizente, não é compatível, não é coerente com aquela realidade. No entanto, eu vou fazer uma mudança. Eu não posso simplesmente pegar um plano que é incoerente com esse trabalho e eu vou executar sem eu criticar, né? Então, os professores, eles vêm ao longo do tempo aí, como diz Raj, transgredindo o paradigma da seriação e fazendo de fato acontecer um trabalho garantindo o direito das crianças a serem educadas no seu contexto de vivência. Isso é muito interessante para a gente desmitificar essa ideia de que o multisseriado ele não presta. Na verdade, ele existe e ele precisa ter esse olhar, né, para justamente construir políticas para que ele continue existindo e resistindo, né? Então, a sua pesquisa ela é muito interessante, ela fala assim com um brilhinho nos olhos. Eu acredito, gente, eu acredito no que nós produzimos, sim, né? Sim. Eu costumo dizer assim, que eu me sinto tentada, eu me senti tentada, instigada, porque eu estive na escola misseriada um período muito curto como professora, então depois eu tive que fazer visitas e eu vi muita coisa acontecer de forma equivocada, de forma errada, e eu sempre dizia, a gente precisa dar mais visibilidade a essa temática, a gente precisa de pessoas que acreditem nessa escola, que acredite na educação do campo como um direito que a criança tem, né, uma educação pautada na emancipação humana, uma educação que realmente faça sentido na vida daquele ser humano que está ali, que tem o mesmo direito como as crianças que estão ali também nas escolas da cidade, né? E é por isso que a gente veio aqui com o intuito de socializar cada vez mais pesquisas que tragam essa visibilidade na área da temática da educação do campo. Então, também gostaria muito de te agradecer. Foi um prazer. Foi um prazer te ouvir e pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Então, gente, esse é o nosso quadro, Prosa Camponesa, Partilhando Saberes. Então, até a próxima com mais uma pesquisa na área da temática da educação do campo.